Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem em casa, cuidando da saúde de vocês, que é muito importante, mas que estejam estudando também. Sabemos da importância do comprometimento com os estudos nesse momento que estamos passando. Hoje, nós vamos falar sobre 2 capítulos de língua portuguesa. Eu coloquei os 2 capítulos juntos porque são capítulos que não são complicados, né? Nós já vimos esse assunto e só vamos relembrar aposto e vocativo. Juntei os 2 capítulos, são capítulos pequenos, com informações que são voltadas para a revisão, por isso estão juntos. E aí nós ganhamos uma semana para revisarmos todo o nosso conteúdo, porque é importante uma revisão de tudo que vimos até agora, para que vocês possam ter certeza que realmente estão conseguindo acompanhar tudo que vimos. Então vamos lá. Bom, vou começar com o aposto. É o termo que repete a função sintática de outro termo, fundamental da oração. Se retirarmos o termo fundamental ao qual o aposto se refere, este passará a exercer a função do termo retirado. Observe. Olha só, coloquei um exemplo para você entender o que foi dito. Ana, a esposa do infeliz, abriu a porta. Ana é o meu sujeito, a esposa do infeliz é o meu aposto. Ó, vamos fazer a substituição que foi falada. Preste atenção. A esposa do infeliz abriu a porta. Ó, o aposto, quando eu retiro o sujeito da minha oração, ele pode exercer essa função sem comprometer a estrutura da minha oração, tá certo? Ó, tipos de aposto. Primeiro, aposto explicativo. Traduz ou amplia o significado do termo fundamental. Aparece entre vírgulas, travessão ou parênteses. Olha ali. Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro, nasceu em Itabira. O maior poeta brasileiro é o meu aposto. Aposto especificativo. Liga-se, sem vírgula, a um substantivo de sentido genérico para indicar a espécie a que pertence. Preste atenção agora. O poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções, tá certo? Então, o que acontece aqui? Ó? A primeira situação que você vai prestar atenção, não tem vírgula. Tá certo? E ele está ligando-se a um substantivo, que é poeta, tá certo? Para determinar, especificar esse substantivo. Ó, o poeta, que poeta? Vinícius de Moraes. Então, Vinícius de Moraes é o meu aposto especificativo. Eu tenho meu aposto enumerativo. Enumera as partes constitutivas do termo fundamental, separando-se deste por 2 pontos, vírgula ou travessão. Li 2 excelentes livros, ó, 2 pontos. Sagarana e Dom Casmurro. Aposto resumidor. Resume por meio de um pronome o que foi expresso pelo termo fundamental. Olha lá. Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Ó, esse tudo resume, é o pronome que vai resumir aquilo que foi expresso anteriormente, tá certo? Quando isso acontecer, aposto resumidor. Bom, agora eu tenho uma observação para fazer aqui que eu acho muito importante. O aposto especificativo e o adjunto adnominal. Às vezes, os alunos fazem confusão com essas 2 funções, com essas 2 classificações. Por isso, eu acho importante fazermos a distinção entre elas. Então, vamos lá. Quando há um adjunto adnominal formado por locução adjetiva, preposição mais substantivo, é comum haver dúvida entre esse termo e o aposto especificativo, que também figura na sentença sem a presença de vírgula. Para distinguir essas funções, é necessário ter em mente alguns critérios sintáticos e semânticos. Bom,
Fiz um quadrinho aqui para você porque eu acho que fica fácil entender. Quadrinho este que deve estar no seu caderno. Todas as vezes que você se deparar com aposto especificativo e adjunto ou adnominal formado por locução, você vai recorrer a esse quadrinho e não tem como errar o exercício. Preste atenção, ó. Aposto especificativo pode substituir o termo especificado sem prejuízo de sentido. E o adjunto adnominal formado por locução? Como adjunto, delimita o significado, não pode substituir o termo qualificado. Aposto especificativo pode exprimir valor semântico de tempo, lugar e pessoa. E o adjunto adnominal formado por locução pode exprimir valor semântico de posse, matéria e agente da ação. Aposto especificativo especifica substantivos concretos somente. E o adjunto adnominal formado por locução qualifica substantivos concretos ou abstratos. Tá certo? Você precisa ter esse quadrinho aí, porque quando chegar a hora do exercício, você não vai se confundir com essas duas possibilidades. Bom, exemplos, ó. Agora eu vou te dar um exemplo daquela síntese que eu fiz dentro do nosso quadrinho ali, ó. A cidade de Nova York foi devastada pelo vendaval. Ó, de Nova York, aposto especificativo. Teste sintático. Vamos ter certeza que é um aposto especificativo. Nova York foi devastada pelo vendaval. Ó, a substituição não altera o sentido, correto? Então, ok. Cidade, substantivo concreto. Aposto especificativo de lugar. Tudo certo? Agora preste atenção no segundo exemplo. O frio de Nova York deixa os brasileiros desconfortáveis. De Nova York, adjunto adnominal. Vamos fazer o teste sintático para termos certeza dessa classificação. Nova York deixa os brasileiros desconfortáveis. A substituição altera o sentido. É o frio da cidade que gera o desconforto, não a cidade. Frio, substantivo abstrato. Adjunto adnominal, qualificação. Viu como é fácil? Bom, agora vamos falar sobre o vocativo. É o termo que não estabelece relação sintática com outro elemento da oração. Não pertence ao sujeito nem ao predicado. Sua função é o de chamar, invocar o receptor da mensagem, ou seja, a entidade com quem se fala. Por essa razão, o vocativo exerce um papel exclusivamente discursivo, ou seja, é importante para o processo de comunicação e sempre figura na sentença destacada por vírgula. Ó, sempre. Exemplo: mãe, onde está a caneta? Bom, agora você já é capaz de fazer todos os exercícios do capítulo 17 e do capítulo 18. Acredito que vocês não terão dificuldade, mas já sabe, se precisar é só chamar pelo WhatsApp, plantão de dúvidas, plataforma, o que for melhor para você. Tá certo? Bom, tenham uma excelente semana. Continuem cuidando da saúde de vocês e não esqueçam do nosso comprometimento com os estudos. Fiquem com Deus. Um grande beijo.